a outra questão que eu gostava de deixar para os dirigentes do Partido Frelimo e também para o governo do Moçambique. Se acham que usar a polícia, partidarizar a polícia, esta é uma das coisas que nós sempre falamos dela e consta dentro do nosso pacote de reformas. Nós queremos uma polícia apartidária, queremos uma polícia republicana, queremos uma polícia que age de acordo com a isenção extrema que se exige dos servidores públicos. Se acham que partidarizar a polícia, usar a polícia como um instrumento de repressão à oposição, envolvendo a polícia em atos ilegais, se acham que vão conseguir ganhar a tal credibilidade. Agora fala-se muito da credibilidade. Acham que vão ganhar essa credibilidade, estão a perdê-la cada vez mais. E mais, se realmente pensam que é com a força que se vão impor, estão muito enganados. Se a população agora quiser se rebelar, estes membros da polícia, da Frelimo que nós falamos aqui, são uma gota no palheiro se nós falarmos da população geral de Chinavale. Se esta população decidir também começar a caçá-los um a um nas suas casas, não vai restar nem sequer um pedaço de bandeira da Frelimo Chinavale. E isto também digo para a Zambésia, digo para Nampula, digo para Maputo, digo para o país inteiro. Se acham que vão continuar a abusar do povo e o povo decidir também começar a caçá-los um a um, que eles reflitam nisto, porque isto pode voltar a começar agora. Se acham que queimar sedes da oposição, que ninguém vai mexer as suas sedes, estão enganados. Porque se começarem também a queimar as sedes do Partido Frelimo, eu vos garanto que em uma semana desaparecem as sedes todas, provinciais, distritais, e desaparecem todos eles do país e vão se refugiar fora do país. Então, se pensam que vão continuar com este jogo de que com a força vão se impor, com a manipulação da polícia é forma de fazer política, então é bom que eles se preparem, porque este povo é um povo que já tem consciência dos seus direitos, e este povo é um povo que não vai ceder a esse tipo de chantagem. Foram 50 anos a pisar o povo, a manipular o povo, a cuspir sobre o povo, a raptá-los, a humilhar o povo, mas este povo já está suficientemente esclarecido e acordado. Se for para, de fato, o povo voltar a levantar-se, não vai restar uma única sede. Eu garanto, falo isto mesmo diretamente para as câmaras. Se o povo decidir se levantar, não vai restar uma única sede do Partido Frelimo em nenhuma localidade, nenhum posto administrativo, nenhum distrito, nenhuma província. E não vai restar uma única alma viva do Partido Frelimo neste país. Então, que reflitam sobre que tipo de estratégia querem utilizar para se lidar com a falta de credibilização que a Frelimo tem. Ainda bem, há pouco tempo, isto não são palavras minhas, Hélder Martins, que é um dos dirigentes mais cotados da história deste país, né? Ele chegou a dizer numa entrevista de primeira página que o descrédito, a descredibilização da Frelimo é total. Portanto, estão a reconhecer membros do Partido Frelimo que o Partido Frelimo está descredibilizado. E o problema não é a namola. O problema é que o povo apercebeu-se que foram 50 anos de desgovernação. Foram 50 anos de anomia, isso é sem regras. Foram 50 anos de crime. E que, de fato, o Partido Frelimo, hoje, já não é um partido. Ele converteu-se numa organização criminosa. Esta é a questão. Então, se não tiverem a noção clara do que está a levar o povo a rejeitá-los em todo que é lugar, vão começar a atacar partidos, a atacar pessoas, e no fim, o que vão criar é o povo não só os vai rejeitar, mas o povo vai começar a caçá-los. O povo vai começar a caçá-los um a um como ratos. E eu não sei se nessa altura vai resistir e se vai restar um único membro para contar a história. Só mais uma questão, Sr. Presidente. Fugindo, mas não fugindo do momento em que estamos a vivenciar. Como é que o Presidente Venâncio Mondlane avalia o facto de, pela segunda vez, o antigo comandante Bernardino Rafael e também o antigo ministro Pascoal Ronda terem sido então convocados para uma audição na PGE e não terem dado as caras à imprensa, nem ao menos a entrada, muito menos a saída? Qual é a fotografia, no seu parecer, que é trazida não só para a imprensa, mas à sociedade no geral? Está mais do que claro que estes dois senhores são criminosos. Estes dois senhores são criminosos. Não é por acaso que os dois processos que eu tive conhecimento que estão no Tribunal Penal, foram submetidos ao Tribunal Penal Internacional, foram exatamente do Ronda e do Bernardino Rafael. Estes dois senhores são criminosos. E o crime deles não é um crime, digamos assim, ordinário. É um crime que, na minha ótica, se enquadra muito bem nos crimes contra a humanidade. Portanto, o que eles fizeram no ano 2024
é, digamos, do maior requinte de crueldade, de desumanidade, aquilo é perfeitamente diabólico. Então é lógico que eles neste momento estão protegidos pelo poder público atual, que lhes permite, digamos, andar a fazer esse tipo de espetáculo. Mas estes senhores, não há dúvida nenhuma que são criminosos, devem ter vergonha do que fizeram. Deve ser por isso que nem têm coragem sequer de encarar a imprensa, porque não tem nada a temer, encara a imprensa e dá os esclarecimentos que é dado. Eu tenho contra mim 5 crimes que me foram acusados, incluindo crimes de terrorismo. Eu sempre que vou à Procuradoria, falo abertamente, de peito aberto sobre essas matérias, sem vergonha nenhuma, porque eu sei exatamente a posição que assumo, sei exatamente o nível do meu envolvimento dentro de um processo de libertação deste país, que não tem nada a ver com crime. Então, esta gente sabe muito bem, é como aqueles criminosos que às vezes, quando a imprensa se aproxima, tapam a cara com um pano, é a mesma coisa, estes são criminosos. Eu vou dizer de claras, estes 2 senhores são criminosos e tomara que o Tribunal Penal Internacional acelere, digamos, a investigação e emita mandatos de captura para estes 2 senhores. E eu digo mais, estes senhores não pensem que este poder vai os proteger para sempre. Há muita gente que achava que eram intocáveis, hoje deixaram de ser intocáveis. O Manuel Chang, ele pensou que a impunidade era tão grande que até decidiu ir passar férias no Dubai. E ao invés de ir ver a torre mais alta do mundo, Burj Khalifa, ele pura e simplesmente foi aos calabouços aqui em Joanesburgo. Então, não é tão certo assim que estarão inocentados, impunes, a passear a classe, como estão a fazer. A história é uma coisa que é uma verdadeira incógnita, é um mistério. A única coisa que eu sei da história é que a verdade ela sempre vinga. É uma questão de tempo e os mentirosos não vai tardar que sejam levados à barra da justiça e vão pagar pelos seus crimes, vão pagar pelas suas atrocidades, vão pagar pelas suas desumanidades. Isso eles vão pagar, isso não há dúvida nenhuma. E não falo isso apenas como político, mas eu falo disso como ser humano. Falo disso como uma pessoa crente, digamos, nas leis divinas que gerem o mundo. É infalível, é automático, está escrito e determinado. Estes senhores são criminosos, vão pagar pelos crimes que cometeram. Não vão escapar a isso, não tem como. É uma questão de tempo. O partido, a própria Frelimo é testemunha disso. Durante mais de 500 anos nós estivemos sob dominação estrangeira. Quem dizia que um dia este povo indígena, atrasado, de pretos, um dia teriam a sua própria pátria, seriam independentes? Quem dizia? Quando eles começaram a guerra, nunca imaginaram que um dia desses podiam ir ao estado da Machava hastear a bandeira de um povo independente. E foram torturados, foram presos. A maior parte deles tem história de terem sido detidos pela PIDE, terem sido torturados. Alguns tombaram, muitos morreram. Mas hoje estão a praticar atrocidades piores que aquelas que foram cometidas no tempo colonial. Então que eles não se lembram que a vida é um ciclo. O ciclo agora é as atrocidades que estão a ser cometidas por ele. Daqui a um tempo o ciclo vai mudar. Eles é que vão estar sentados nos bancos dos réus. Eles é que vão ser julgados não só pela história, mas pelos homens. Então que se preparem. A justiça vai chegar. Nós sabemos que o Muxanga é uma pessoa que foi comprada para destruir o Partido Renamo. Voltamos na questão da sua suspensão. Neste momento, o Antônio Muxanga considera-se ainda membro de pleno direito da Renamo? Um membro sem medida nenhuma tomada, porque as medidas não são tomadas a nível de imprensa. As medidas são tomadas em sede própria. Deve me notificar ou deve me dar uma nota de culpa. Que é para eu poder responder porque que eu cheguei àquele extremo. Se é que cheguei ao extremo. Mas a questão no fundo é que, pronto, sem querer também interpretar os estatutos, aquele discurso do Muxanga, de falar de cuecas do presidente, acho que é um discurso... Acho que vocês têm problema de português. E lamento porque o teu pai foi professor. Não foi o que disse, eu ouvi. O Muxanga falou das cuecas, hein? Sim, eu disse, as pessoas queriam sair dali, ir à casa do presidente Oussoufou Mamadou, que não se deve ir à casa do presidente Oussoufou Mamadou, porque a casa do presidente Oussoufou Mamadou é um fórum privado. Ainda essas pessoas queriam fazer, queriam que essas pessoas? Queriam ir buscar cartões que dizem que ele mandou recolher em Niassa e Cabo Delgado. Ele prometia que ia dar pensão um pouco gorda do que aquela pensão desgraçada que o Afonso da Cama deu às pessoas. E as pessoas, aqueles daunamãos, juntaram os cartões de fotocópia e mandaram para Maputo. Há mais de 1 ano ou 2. Esses cartões não estão a aparecer lá. E eles, por causa daqueles cartões, tinham assistência médica à custa do Estado, tinham direito ao caixão à custa do Estado, para o combatente, a mulher, filhos menores e seus dependentes. Então perderam tudo isso, por causa do Oussoufou Mamadou. Então, uma vez em Maputo, acham que uma das missões que devem cumprir é ir à casa do Oussoufou Mamadou com apoio